Bem-vindo à Clínica da Família. Nós estamos começando a nossa segunda lição sobre os inimigos da harmonia familiar. Acredito que essa série é muito importante porque estabelece uma base muito bom para que a gente pode ter vitória em nossas vidas. A gente leu semana passada o Salmo 132, 33, que diz no primeiro versículo: "Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união." E mais tarde nesse salmo fala sobre e ali, onde união, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Onde há união, nós temos bênçãos e comunhão. Então, nós precisamos ter união, tanto com Deus, tanto com nosso cônjuge e filhos. E eu acredito que essa série, falando sobre os inimigos da harmonia, são muito importantes, porque a gente viu que a gente precisa vencer, e para vencer isso, nós temos de ter nosso coração certo. Nós temos de ter a capacidade de orar e falar com Deus. E nós vimos várias razões porque nossos pecados, nossas orações são negados. A gente tem pecado não confessado. Nós não importamos de ouvir a voz do Espírito Santo. Não importamos de ouvir os ensinamentos bíblicos. Nossas orações são impedidas porque a gente deseja nossos deleites acima da vontade de Deus. A gente quer se agradar e não agradar Deus. Também nós vimos que quando não respeitamos nosso cônjuge, Deus não vai atender nossas orações. E a gente viu, e terminamos basicamente com isso, que uma razão básica para não ter nossas orações atendidas são emoções negativas. E a gente deu 3 exemplos, ou 3 trechos que falam sobre isso. A gente viu que a falta de fé, que é em Hebreus 11:6 diz: "Ora, sem fé é impossível agradar Deus." Se eu não acredito que Ele existe, se Ele não pode me ajudar, não dá para mim, Deus não vai ser agradado. A gente viu se quando a gente não quer perdoar o outro, Mateus 6 diz isso: "Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas." Se não está falando sobre a perda da salvação, mas a perda de comunhão com Deus. Se a gente não quer perdoar o outro, Deus não vai nos perdoar e continuar a ter comunhão com Ele. E a gente viu em Efésios 4 que o Espírito Santo fica triste conosco. E algumas das razões por que ele fica triste é por causa de amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e todo tipo de malícia. Então, essas coisas do coração nos afetam negativamente. E este é o impacto, o ensinamento que nós queremos passar nesta série. Vamos orar. Nosso Deus, eu não sei como enfatizar o suficiente. E preciso o Espírito Santo tocar em nossos corações, de acordar-nos a realidade de nosso pecado e criar dentro de nós um desejo para vencer elas. Nos ajuda hoje. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Esses sentimentos negativos, esses pecados que impedem-nos das nossas orações de ser respondido, que cria um impacto com nossa comunhão com Deus, são o que eu chamo os pecados aceitáveis.
não aceitáveis por Deus de jeito nenhuma, mas nós aceitamos eles. A gente está contente de viver com esses pecados. E há várias razões por que a gente aceita esta situação. A gente veja que todo mundo tem esses problemas, como mágoa, ira, medo, valor pessoal baixo. Então, todo mundo tem esses problemas. Eu não sou diferente do que os outros. Os outros estão lutando com isso. Os outros não estão importando com essas coisas. É parte da vida. E eu não sou diferente. Às vezes a gente tenta de ser diferente, de ter uma mudança em nossa vida. E a gente tenta de vencer isso, mas a gente não consegue. Porque a gente não consegue e todo mundo está no mesmo barco de nós. Então nós pensamos, que adiante? Todo mundo tem esses problemas. Eu não sou diferente do que os outros. Eu tentei de vencer eles, mas não consegui. Então eu aceito esses problemas. Eu aceito de ter uma medida de ira. Eu vou aceitar a mágoa que está no meu coração. Eu vou viver com o meu medo. Eu vou viver com a minha rejeição de si mesmo, de ter um valor pessoal baixo. Então, esses são princípios ou pecados aceitáveis, não por Deus, mas por nós. E quais são os pecados principais aceitáveis nesses mais do que 10 anos em aconselhamento? Eu cheguei à conclusão que são 4 pecados principais. E quando eu estava preparando para esta série, eu escrevi eles na ordem principal. A maior parte dos problemas que eu ajudo a resolver são mágoa, ira, medo e valor pessoal baixo. Então, a mágoa é a falta de amor para com os outros. A gente não quer pedir perdão, a gente não quer perdoar. A gente não quer amar nosso inimigo. Falta de amor. E a ira? Essa é a falta de entregar nossos direitos a Deus quando a gente está ofendido e um de nossos direitos é ferido. Então a gente fica irado. A gente não está pronto para realmente amar os outros e colocar os outros diante de nós de perdoar eles. E quando eu estava pensando sobre esses primeiros 2, eu vi que o problema de amor e está direcionado aos outros. Quando eu pensei sobre o medo, falta de confiança em Deus, valor pessoal baixo, falta de aceitação de Deus como Deus nos tem criado. Eu pensei sobre isso, que isso é falta de submissão, aceitação da vontade de Deus. E este envolve si mesmo. Então nós temos um problema com os outros, nós temos um problema com si mesmo, e tudo isso causa um problema com Deus, que vai nos impedir de receber a ajuda dele. Quando eu dei sobre a série sobre um lar bem-sucedido, uma das coisas que eu mencionei são 2 qualidades que a gente precisa desenvolver. E essas qualidades são de amor e submissão. E eu fiquei surpreso quando eu estava preparando isso. Os principais problemas emocionais, sentimentos negativos que a gente tem, envolve justamente o amor
e submissão a Deus. A gente pensa, eu já tentei de perdoar os outros, mas eu não consigo. Eu não tenho possibilidade de vencer a minha ira. Ela sai sem pensar. Eu tenho medo e eu não consigo controlar o medo. Eu não me gosto, não tem jeito para eu me gostar. Mas eu tenho hoje para vocês boas notícias. Há esperança para você. Se você encontra as verdades da Bíblia e talvez recebe aconselhamento nessas áreas, você pode vencer. Porque eu sei que nós podemos pensar por causa dos princípios bíblicos. Em Mateus 11, 24 diz isso: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos alivrarei. Está cansado do seu ira? Está cansado do medo? Está oprimido pela pressão que Satanás coloca sobre nós e nossa inabilidade de ter sentimentos positivos de paz e alegria? Jesus está dizendo: se você vem a mim, eu vou livrarei você. Se você vem nos meus termos, eu vou dar você vitória. O nosso problema é que a gente não sabe como chegar a Deus nos seus termos. Outra coisa que deve nos animar é que em 1 Coríntios 10, 13 diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também a escape, para que a possais suportar. Deus promete que existe um escape. O nosso problema, mais uma vez, é ignorância. A gente não sabe onde fica este escape. Nós não sabemos a natureza deste escape. Também a Bíblia deve nos incentivar em Filipenses 2:13, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Você tentou vencer, mas não conseguiu. Você chegou à conclusão: eu não consigo, eu não posso. É verdade. Mas quando a gente chega a Jesus Cristo nos termos dele, então ele promete de nos dar o querer, o desejo e efetuar a capacidade de fazer a vontade dele. Nós temos de aprender a chegar a ele nos seus termos. Filipenses também, no capítulo 4, Paulo falando: não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. E mais tarde, nesse trecho, nesses versículos 11 a 13, ele diz que estou instruído. Então, Paulo, grande servo de Deus, foi um processo para ele. Ele precisava ser ensinado, ele precisava aprender. E cada um de nós podemos aprender. Cada um de nós podemos receber instrução nessas áreas. E a gente vai, não hoje, mas no futuro, a gente vai começar a falar sobre essas 4 áreas do mágoa e ira, medo e valor baixo. Bem simples. Mas a gente quer dar a você uma esperança dos princípios bíblicos e a escape que Deus tem para nós. Mas temos de entender que é um processo.
Só ouvindo essa série não vai mudar você de um dia para o outro. Nós temos que começar a aplicar os princípios em nossas vidas. Uma outra razão porque a gente pode ter vitória encontra-se em Romanos 8 Romanos 12, 1 e 2, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. E quando a gente é transformados pela renovação do nosso entendimento, diz, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente precisa a palavra de Deus. Nós precisamos ela renovar nossos pensamentos, nossas mentes, para que a gente pode entender e fazer a vontade de Deus. Deus também fala em Romanos 8, 31, 32, que diremos, pois, a essas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? E a gente está vendo que Deus é para nós. Ele deseja o nosso bem mais do que a gente deseja. Ele nos ama muito, muito mais do que a gente ama Ele. Ele está pronto para nos ajudar muito mais do que nos castigar, nos corrigir. Ele está pronto para nos ajudar. Nada, se a gente chega a Ele nos termos dele, nada pode impedir Ele nos ajudar. A Bíblia ensina que o justo, o Deus ouve as orações do justo. E quando a gente vence estas dificuldades, a gente está pronto para receber a vitória em Cristo. Terminando, eu quero mencionar um princípio que eu acho que é tão importante. Um princípio que diz, o princípio básico é que a obediência sempre vem antes da verdadeira alegria. A razão por que a gente pode ser feliz é por causa do nosso obediência. Quando a gente está obedecendo a Deus em nossos pensamentos, as nossas palavras, nossas ações, este vai criar um sentimento bem bom. A gente vai ter alegria e bênçãos e a vida mais tranquila. Como eu sei isso, a Bíblia nos ensina. João 13:17 diz: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. A gente pode entender, decorar a Bíblia inteira, mas se a gente não coloca em prática, a gente não vai aproveitar de nada. Nós precisamos colocar os princípios de Deus em ação. Nós precisamos obedecer Ele. E assim, automaticamente, nós somos bem-aventurados. Primeiro, quer dizer, Tiago 1, versículo 25 diz: aquela, porém, que atende bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediça, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Mais uma vez, quando a gente faz, quando a gente obedece Ele, nós somos bem-aventurados. Lucas 11, 28 diz: mas ele disse antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardem. Mais uma vez, Deus promete de nós ser bem-aventurados
quando a gente obedece Ele. Então, quando a gente faz o errado, quando a gente peca contra Ele, desobedece Ele, nós vamos sentir bem tristeza, desânimo, medo, culpa, uma vida mais difícil. Como eu sei, a Bíblia diz, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Assim foi Romanos 2:9. Salmo 32:10 diz, o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Provérbios 13:15 diz, o caminho dos pecadores é áspero. Então, quando a gente percebe que a gente tem um sentimento bem negativo em nosso coração e nos está impedindo de realizar as coisas de Deus, pode marcar, a gente está desobedecendo Ele. Quando você veja a mágoa, a ira, o medo, a valor baixo, pode marcar alguma coisa você está fazendo errada. E nessa série, bem brevemente, a gente quer mencionar esses 4 áreas, o medo, ira, mágoa e valor pessoal. Dá alguns princípios, dá alguns passos para que a gente pode encontrar escape. Espero que essa série seja uma benção e não vai resolver todos os problemas, mas se cria um desejo para ter vitória. Então, eu estou muito contente com isso. Vamos orar. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pedimos que o Senhor deseja, eu sei que o Senhor deseja em nossas vidas alegria, paz. E ajuda-nos a vencer esses problemas de coração. Muito obrigado pela palavra de Deus que nos ensina tanta coisa. Abençoa-nos até a semana que vem. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Provavelmente você percebeu que o enfeite atrás de mim é época de Natal. Eu sei que provavelmente quando você está assistindo isso, não vai ser uma época de Natal, mas eu desejo a você sempre uma boa, feliz Natal. Deus abençoe vocês.